Graça e paz. É bom estar aqui e é bom celebrar o nome do Senhor e refletir sobre os ensinamentos da sua palavra. Eu quero te convidar à leitura bíblica. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3:16. Olha o que diz o texto sagrado. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Vivemos num mundo onde se tornou raro as pessoas ouvirem umas às outras. Apesar de termos dois ouvidos e uma boca, tendemos mais a falar que ouvir. Isso tem se acelerado no mundo chamado mundo pós-moderno. Vivemos um tempo de muitas informações. O que você quiser saber, você pode digitar, e você tem N plataformas que te ajudam a encontrar respostas. E algumas você, inclusive, conversa com ela, como se estivesse conversando com uma pessoa. Nas redes sociais, cada um fala a verdade que quer. No entanto, nós temos muitas narrativas, acontecimentos difíceis da história abordados por leituras das mais diversas. Eu já havia preparado este sermão quando soube da chacina acontecida lá no Rio de Janeiro. Vemos, um dia como hoje, várias narrativas nas redes sociais. Um mesmo acontecimento, várias narrativas. Nós corremos o risco, muitas vezes, de falar sobre Jesus sem ao menos conversar com Jesus. Fala-se muito dele, mas parece que não é representada a leitura, a visão e a mente de Cristo na ação de muitos cristãos. Por isso, hoje, olhando para o que nos comprometemos nesse mês de outubro, que foi às quintas-feiras, pensarmos sobre essa igreja que acolhe. Então, numa primeira quarta-feira, nós refletimos sobre a igreja que acolhe. Eu tive a oportunidade de partilhar. Depois, tivemos a igreja que serve, a igreja que anuncia a esperança. E hoje, nós vamos falar sobre o ensino como uma ação de cuidado. O ato de ensinar como um ato cuidadoso. É muito interessante entender que a educação, quando nós falamos esse tema, e ele é bem amplo, nós estamos falando de um processo em acompanhar pessoas no decorrer da sua formação, mas acompanhar em todo o seu processo de aprendizagem. Não é passar conteúdo. Uma das crises que a gente vive na educação hoje é achar que se passarmos conteúdo já é o suficiente. E nós já aprendemos que isso não dá certo.
Inclusive com a aceleração dos tempos, em que se acostuma a ouvir o áudio do celular em 2. Pastor, eu quero falar com... Não é mais ou menos assim? A gente não tem paciência de ouvir o outro, aluno não tem paciência de ouvir o professor não tem paciência de ouvir aluno. E isso vai sendo replicado dentro de casa, no trabalho, na igreja, na escola, em todos os lugares. Esse mês é chamado o mês do professor, da professora. O nosso Ministério da Comunicação fez uma homenagem bonita aos professores. Mas eu quero dizer aqui o seguinte: parabéns a todos vocês, porque todos nós somos chamados a ser professores. Alguns na escola dominical, outros em ambientes escolares, mas todos nós somos chamados a ensinar. Daí o termo tão rico para nós cristãos chamado discipulado. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Todos nós somos chamados a isso. Todos nós somos chamados a ensinar. A igreja, ela é uma comunidade pedagógica. E o interessante é entender que nós ensinamos com palavras, com atitudes, com o modo de viver a fé. Tem gente tão simples na vida da igreja, que sabe, num passado você possa se lembrar, não eram professores de escola dominical, nem pregadores, mas algumas ações de vida te marcaram profundamente. Foram mestres, foram pessoas sábias, que passaram pela nossa vida. Jesus, ele foi o grande exemplo daquele que ensina, e marcou a vida de quem o seguia com os seus ensinos, e esse ensino seria replicado e replicado até chegar a mim e chegar a você. Por isso eu gostaria de refletir rapidamente sobre este versículo. Tem um sermão focado num versículo e eu quero dividi-lo da seguinte forma. Primeiro, destacar o fato de que o apóstolo chama atenção para que a palavra habite em nós. Esse termo habitar significa morar, estar dentro, não sair. Lembram do dia que nós fizemos o culto infantil e eu trouxe uma historinha para as crianças e exemplifiquei através de um coração, e que a gente colocava as coisas no coração, e que o Salmo 119, 11 nos dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra que habita, essa palavra presente, essa palavra que está dentro de nós, ela que é sacada. Por isso, o apóstolo vai dizer, essa palavra precisa de estar dentro de você, para na hora necessária você sacar. Simples assim. Só damos aquilo que nós temos. Palavra presente em mim e anunciada ao outro. 2. Paulo também fala sobre sermos chamados à instrução. Agora, não está falando aqui os doutores, sábios, inteligentes e formados vão ensinar, o resto que se cale. Ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, uns aos outros.
outros. Ninguém é tão sábio que não precisa de aprender nada, e ninguém é tão simples que não possa ensinar. Somos uma comunidade de troca. Gente, eu sou professor, eu amo a docência, e eu acredito numa educação que é construção de conhecimento. Construção de conhecimento não é um inteligente ensinando outros que não sabem nada, mas é diálogo que constrói conhecimento. E diálogo não é monólogo, diálogo é ser capaz de falar e de ouvir. Mas como temos dificuldades em ouvir, preferimos falar. Agora aqui diz, é na troca. É essa comunidade que tem a pedagogia da comunhão. Por isso é só na hora que eu sento do lado e ouço o outro que eu aprendo. É na hora que eu caminho do lado que eu aprendo. E tem coisas que não aprendemos porque a pessoa falou, disse, ensinou, mas porque nós vimos essa pessoa agir. Nós aprendemos com as suas ações. Esse ensino é um ensino que ajuda as pessoas a elaborarem o seu jeito de ser. Dentro da área do aconselhamento, há um espaço dedicado ao consolo, ao conforto. E em momentos difíceis, nada melhor do que nos posicionarmos como quem está do lado, para falar se necessário, para ouvir sempre, e muitas vezes para conviver no silêncio, e deixar esse processo ser elaborado. A comunidade é isso, ela ensina e aprende. Cada um ensina e aprende. Por isso somos uma comunidade aprendente. Todos estão aprendendo. E somos uma comunidade terapêutica, onde fazemos bem uns para os outros. Nos aconselhamos. E aconselhar não é ser diretivo. Você... Não. Aconselhar é acolher, é caminhar, é ouvir, é estar disposto a trilhar um caminho juntos. Para ser diretivo, é em casos muito excepcionais. Nós precisamos de ajudar a construir as decisões e não citar as decisões como se tivéssemos a resposta para a vida do outro. Nós construímos com o outro. Aqui fala também do ensino acompanhado do que essa igreja faz muito bem, que é cantar. Claro que estamos num contexto de um mundo judaico, mas também de um império romano. Os cristãos, começando sua vida litúrgica, se diferenciando um pouquinho dos rituais judaicos, dos rituais de outras religiões e construindo sua identidade. Mas Paulo diz assim, quando vocês estiverem trabalhando esta palavra, diz, façam isso louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não temos tempo aqui de trabalhar cada uma dessas expressões, mas vamos pensar. O povo de Israel guardou a sua fé muito por aquilo que recitava e cantava. Essa Bíblia que eu e você temos aqui na mão, eles não tinham. Eles tinham que desenvolver a audição. O máximo que tinha era a oportunidade de ir num templo, numa sinagoga, ouvir alguém ler.
eles decoravam salmos. Por isso a fé era passada nesse jeito de recitar. Saltério é orar acompanhado por instrumento de cordas. Por isso é recitar a palavra. Quando você tem a palavra na mente, ela vem nas horas necessárias. Já prestou atenção quando muitas vezes estamos passando por lutas, de repente vem uma música que te ajuda a elaborar aquele momento? Por isso precisamos de cuidar das nossas músicas. Porque se for uma boa teologia, vai dar uma boa resposta nos momentos em que precisarmos. Se for uma má teologia, uma resposta muito ruim para alguns momentos da nossa vida. Por isso, na hora da luta, quantas vezes vem aquela música e ela é o nosso consolo naquele momento. Então, quando essa palavra está dentro de mim e eu tenho que vivê-la no mundo, eu vivo isso com gratidão no coração e cantando e louvando e recitando essa palavra. Continua a reflexão dizendo que se fazemos isso, nós estamos realizando um ministério maravilhoso, que é o ministério do ensino, do discipulado, do viver de forma autêntica, formando a vida de outras pessoas. Que você seja exemplo, que eu seja exemplo, para que através de nós, vidas sejam consoladas, sejam instruídas, sejam transformadas pela graça de Deus. Essa fé que pela palavra está dentro de mim, vai sendo esparramada por onde eu passo. Nós usamos muito a linguagem de vaso, vaso que transborda, não é isso? Tinha uma música, se eu não me engano, Vencedores por Cristo, que diz: enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar, e o menor dos teus vasos posso muito transbordar. Que a gente saia derramando isso pelo mundo. Que você seja um bom professor, uma boa professora, um bom discipulador, uma boa discipuladora. Que os seus atos, que as suas palavras, que o seu carinho gere consolo, conforto, amor, paz, alegria na vida das pessoas. Já se fez muito mal em nome do Evangelho. Infelizmente, se analisarmos algumas ações que chamados cristãos acabam por fazer no mundo, nem sempre está pautado por este amor. Quem ama, educa, não é isso? Você quer amar o mundo e as pessoas que estão no mundo, que Deus te deu como tarefa de alcançar? Posicione-se como um educador e uma educadora. O educador e a educadora não é um transmissor, uma transmissora de conteúdo. Ele ajuda a construir conhecimento. Que você seja um instrumento de bênção para que pessoas experimentem o cuidado de Deus, o consolo que vem do alto. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte.
Estamos reunidos presencialmente, outros irmãos e irmãs virtualmente, mas somos uma comunidade. Uma comunidade reunida. Uma comunidade que tem um mestre por excelência. Jesus de Nazaré. Por onde ele passava, ele fazia a diferença. E ele é o mestre que chamou a mim, chamou a você, para fazermos diferença no mundo. Que você possa ser inspiração. Que você possa ajudar pessoas. Que você ajude a transformar vidas segundo os valores do reino de Deus. Pai, cuida de nós. Queremos ser um povo sério, que de fato tem habitado dentro de si a tua palavra, e que vive com autoridade moral, espiritual, esta palavra no mundo. Ajuda-nos a testemunhar, ajuda-nos a fazer diferença na vida das pessoas. Ajuda-nos, capacita-nos, unge-nos para sermos bênçãos. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus.